Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje a gente está aqui num grupo de episódios que a gente vai conversar com pessoas que dedicaram a vida à psiquiatria, a ações de promoção de saúde mental, ações de bem-estar, prevenção de suicídio. E é um prazer começar isso com o professor Dr. Antônio Geraldo. Tudo bem, AG? Tudo bem, meu amigo. Feliz de ver você fazendo esse trabalho, é de extrema importância. Nós temos uma necessidade muito grande, junto à sociedade, de levar esclarecimento para essa população sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Só para contextualizar, assim, o Dr. Antônio Geraldo ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Você ainda está na APAU, na Associação Psiquiátrica? Estou no Conselho de Mas já foi presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, doutor em psiquiatria, doutor em saúde, doutor em ciências, né? E alguém que tem uma atuação de décadas em várias áreas da saúde mental, mas eu destacaria a luta incessante pela melhoria das políticas públicas em saúde mental. Isso aí eu faço há cerca de 35 anos, quando iniciou todo esse processo que é um processo antimédico, um processo antipsiquiatria. Nós começamos a luta porque tinha acabado a residência médica, tinha vindo para a Unicamp para poder estudar. Eu fazia residência médica em Brasília, né? Hospital São Vicente de Paulo, que era um convênio com a Universidade de Brasília, com a UNB. Uhum. Aí eu tinha terminado a UNB, vim para a Unicamp e falei, bom, agora é estudar e tal. Fui para lá para trabalhar com uma pessoa que era ponta de lança, assim, o craque da época da psiquiatria, que era o Isaac Germano Carniol. E tinha também o Dorival Caetano, tinha Maurício Knobel, um grupo muitíssimo bom para psiquiatria, e ali eu fui tratar de fazer um mestrado, um doutorado, que seria na área de transtornos afetivos. E aí eu entrei nessa história desde então de gostar de políticas públicas, porque eu vi que nada poderia ser feito se não fosse através de políticas públicas. Porque tudo fica parado. Sabe que tem quando eu adolescente, assim, meu pai é médico, psiquiatra, enfim, minha grande influência, inspiração para ser psiquiatra, mas para ser médico. E tem um tio muito próximo, o irmão mais velho do meu pai, que é o Aniceto Soares, que era político. Aí acho que ele queria me convencer a ser político, né? Aí um dia lá tava só eu e ele falou assim, não, sei que você está querendo fazer medicina, é muito bom e tudo, né? Sabe que na medicina você vai ajudar muito os seus pacientes. Na política a gente ajuda milhares, milhões de pessoas. E é verdade. É verdade. Isso é uma coisa que no início já da minha profissão e das minhas lutas eu percebi que assim, não adianta você atender um paciente de graça, 2 pacientes, fazer uma cortesia, fazer um trabalho voluntário ali para atender uma vez por mês ou por semana, e você vai atingir ali meia dúzia de pessoas. Uhum. Quando você trabalha em políticas públicas, você está atingindo milhões de pessoas. Então, você pode fazer ações para milhões de pessoas. Nas nossas campanhas, por exemplo, a gente atinge hoje, com a campanha Setembro Amarelo, 100 e tantos milhões de brasileiros de uma forma muito direta. Claro, tudo tem seus efeitos colaterais. Essas campanhas, elas precisam serem muito bem cuidadas, porque você pode tanto aumentar os índices de suicídio, quanto pode diminuir. Então, nós temos um problema grave para fazer campanha exatamente por isso, porque se você tem engajamento, mas se você tem engajamento de pessoas que se acham sabedoras do que é o tema e começa a falar sem saber do que está falando, você pode piorar a situação. Você deu o exemplo da campanha, essa é uma das ações assim, que você foi pioneiro, que
que na sua gestão da ABP trouxe para o Brasil a campanha de Setembro Amarelo, né? Exatamente. O que acontece? A gente tinha grandes nomes do Brasil, estudiosos dessa área, mas fazendo umas coisas assim muito pequenas. Pessoas grandes, grandes profissionais. Brilhantes, espetaculares, né? Mas fazendo a coisa muito localizada, muito específica dali, ou palestra específica. E eu olhei aquilo, eu fui chamado para participar de uma atividade do Setembro Amarelo, não, que na época a gente não tinha isso no Brasil, mas de anti-suicídio e tal. Eu falei, isso aqui eu vou transformar isso aqui como algo nacional. Isso não pode ficar pequeno, não. Isso aqui é muito grave. Vamos crescer isso, vamos tornar isso grande mesmo. E aí, em 2013, falamos assim, vamos começar essa história. E iniciei em 2013. Em 2014, ela já cresceu, já veio uma campanha já grande para 2014. E aí não paramos mais. O que nós temos feito ao longo da campanha é cortar pontas. Então, tipo assim, esse parceiro não pode, isso aqui não tem responsabilidade, esse aqui está dizendo que faz coisas que não faz, esse aqui não dá. E a campanha acabou reduzindo, sendo ABP, Conselho Federal de Medicina. Ah, é? A campanha hoje, a coordenação geral da campanha é ABP e Conselho Federal de Medicina. E acaba tendo que representar por designação as duas instituições, a ABP e o CFM. E o bom disso é a confiança que o Conselho Federal de Medicina tem no nosso trabalho, que ele não faz assim intervenção nenhuma. Ele apoia, só apoia e dá todo o valor para a campanha. A gente manda revisões para que o Conselho Federal de Medicina veja, está certo isso, casar essa marca aqui, pode, essa aqui, essa ali, coisa, mas na maioria nós fazemos e levamos ao conhecimento. E o Conselho, passamos já por várias gestões, por vários presidentes, e todos continuam apoiando e mantendo a campanha junto com a ABP, o que é importantíssimo, né? Ainda ontem, por exemplo, eu fechei um acordo para entrar forte na campanha com o CREMESP. Imagina, o maior conselho da América Latina. Se você só tem maior na América Latina do que o CREMESP, o Conselho Federal de Medicina, porque do sistema conselhal, né? E isso a gente vai aos poucos, às vezes, mesmo estando dentro de um sistema de saúde, todo o grupo, as pessoas não entram ou entram ali de uma forma muito, muito simples, sem entender muito bem o que é a causa. Agora, o que a gente faz? A gente, quando pega o parceiro, quando entra, a gente deixa claro o que é a causa, a importância da causa, por que temos que fazer com regras, com objetivos. Eu já perdi amigos por causa dessa campanha. Do tipo, uma pessoa amiga queria fazer uma proposta, a campanha Setembro Amarelo, mas com a rede de restaurantes. Entendi. Aí eu falo, não posso fazer uma campanha com rede de restaurante. Qual a segunda causa do suicídio? Uso e abuso de álcool e outras drogas, né? De substâncias psicoativas. Falei, não posso levar isso para um restaurante. Não é festa. Não é festa. As pessoas usam até termos errados, Elcio, do tipo, vamos comemorar o Setembro Amarelo. Opa, nós não comemoramos nada. Nós concentramos esforços para falar deste assunto, para trazer este assunto à tona e indicar o que fazer para salvar vidas. Não adianta alardear, não adianta noticiar. Você tem que informar adequadamente. E aí deixar claro para as pessoas o que você pode fazer. Não pode terminar esse podcast, falar de suicídio e terminar esse podcast sem ensinar para as pessoas onde buscar ajuda, como buscar ajuda. E isso às vezes acontece inúmeras vezes, fala-se de grandes números, o que se perde, quantidade de pessoas que morrem e tal, mas e aí, você ensinou quem ouviu e está pensando em suicídio o que ela deve fazer? Dá uma pausa e dizer, né? Quem está pensando em suicídio é porque tem algum tipo de transtorno mental e precisa de tratamento, precisa de ajuda, deve buscar ajuda, deve buscar um profissional, porque suicídio não é saída para ninguém.
Tá? E só vem esse pensamento porque tem alguma coisa alterada na cognição e que tem um estreitamento mental e a única saída que a pessoa vê é de suicidar. E não é a saída é buscar ajuda e tratar. Né? E eu acho que é isso, né? A crise ali, o desespero, aquilo é tratável, né? Sim. A gente consegue cuidar. 98%, 98,2%, 0,3% das pessoas que suicidam, está claro que já foi encontrado nos prontuários daqueles que suicidaram que tem algum tipo de doença mental. 97,2%. Então, tem algum tipo de doença mental. E quais são essas doenças, né? Doenças ligadas, principalmente transtorno do humor, depois uso de álcool e outras drogas, substâncias psicoativas. E a pessoa estava doente, maltratada ou não tratada, e por isso tem o tipo de pensamento e por isso acaba buscando isso aí como uma solução. E digo, não é solução, isso é um erro, a solução é tratar. Isso é muito... É muito interessante pensar sobre essas ações de prevenção e as possíveis consequências, né? E muitas vezes eu fico pensando na pessoa que está lá no momento de desespero e que tem quase um paradoxo, né? Porque a pessoa... enfim, a gente está numa sociedade que as informações sobre saúde mental, elas, apesar de disponíveis, elas não chegam nas pessoas de maneira clara. Então, normalmente, a informação enviesada de rede social e tal. Ou mesmo os preconceitos que as pessoas têm com saúde mental, com depressão, essa associação, deprimida é quem não trabalha, é porque não tem força, não tem caráter, coisas... E aí, isso, na hora do desespero, às vezes a pessoa está numa situação de que ela quer tanto melhorar, ela faria qualquer coisa para melhorar daquela doença, daquele problema de saúde, que ela está disposta a se matar para melhorar. Exatamente. Mas ela não tem a informação de que tem tratamento e tratamento Exatamente. funciona, né? E é importante entender isso que você falou, igual informação de mídia social e tal. Brasília tem um caso que eu gosto sempre de reportar. Uma pessoa ficava ofertando ajuda para as pessoas que tinham ideia de suicídio através de mídias sociais e até que ligasse para ela para poder falar sobre isso e obter ajuda. Quem era essa pessoa? Um funcionário do Banco de Brasília, trabalhando no sistema de informática e tal. Depois essa pessoa foi presa. Foi presa porque ela e o namorado raptaram a menina de 14 anos de idade, prenderam no apartamento lá na Asa Norte, em Brasília, e prometeram fazer tudo com a menina durante uma semana relativa à área sexual. Só que o tio dessa menina era da Polícia Civil e raptaram essa menina no fim do dia, saindo da escola, pegaram essa menina, né? No fim do dia, saindo da escola, isso é sequestro, claro, mas o tio pegou. Ainda no mesmo dia e sem ter feito nada com a menina ainda. E olha bem, um funcionário de um banco, trabalha na área de informática e tal. Então, isso é muito grave. Então, nós não podemos entrar nessa coisa em que não é governamental. Essas questões privadas que não são governamentais, que não têm controle, que não têm auditoria, que não tem... que não é gravado, que você não pode ir lá e conferir o que estão falando ou fazendo, é muito perigoso. É muito perigoso e, infelizmente, apesar de já termos feito projeto, de termos ofertado para o Ministério da Saúde, nós não temos nenhum sistema no Brasil que faz isso oficialmente com cuidado e atenção. Eu acho que eu participei dessa oferta ali na elaboração do texto. Viu? Exatamente. Por quê? Porque esse trabalho é importante que a gente tivesse assim... Seria como assim, existe um centro de saúde, existe uma UPA, existe um serviço qualquer. Esse seria um serviço de teleatendimento para salvar vidas. Mas quem trabalharia neste local? Um local fixo, com endereço bonitinho, profissionais de saúde, treinados em suicidologia, em que fariam esse atendimento, mas com ligações gravadas, técnicos de nível superior.
Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, enfim, o grupo que trabalha na área de saúde mental que fizesse uma formação em suicidologia e que tivesse condições de abordar as pessoas e, por exemplo, atende o telefone, automaticamente a pessoa começou a falar de suicídio, eu aciono aqui um botão, um sistema para fazer a interligação com o SAMU e o SAMU vai até a casa da pessoa ou o próprio serviço de captação das pessoas do próprio sistema de salve-vidas que fosse criado, que seria da telesaúde, e iria até as pessoas. Porque não adianta você ficar tentando persuadir alguém por telefone que está doente, porque a cognição não é a mesma. Isso não vai ser a solução se você não levar essa pessoa para um serviço de saúde. Se não tiver inserida num cuidado de saúde. De saúde completo e complexo. E aí você realmente faria um serviço em que você daria assistência. Isso foi até andado, foi até lançado em Brasília, no mês de setembro de um desses anos para trás, só para a gente não misturar com questões de governo, porque isso era um projeto meu de Estado, que poderia ser em qualquer governo municipal, estadual ou federal, de qualquer partido político, porque para nós não interessa isso. A BP só faz política de Estado. A BP não faz política de governo. Porque política de governo não tem sentido. Dentro do governo sai e acabou, não dá em nada. E a gente não pode se negar a fazer parceria com nenhuma instituição. Então, por exemplo, eu estou fechando uma parceria com o Ministério da Defesa do governo atual. Hoje, 2024, já reunimos, já estamos trabalhando nisso, os 4 ministérios vão acabar, vários ministérios, mas o Ministério da Defesa, as 4 forças, as 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, né, porque o Ministério da Defesa compõe essas 3 forças, só que hoje o Ministério da Defesa ainda complementa com as polícias estaduais, civil, militar, tanto que vai ter um congresso de psicologia operacional agora em outubro, eu vou fazer a conferência de abertura deles. Exatamente, é muito interessante. Eu vou fazer a conferência de abertura deles para poder falar para eles sobre o que nós podemos fazer para a saúde mental do combatente, que é assim que eles chamam e tal. Então, para mim, não importa se é esse governo, ou se é o governo que virá o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, não importa. Ou os governos que passaram, se foi governo Bolsonaro, governo Temer, governo Dilma. Para nós, a questão é fazer política de Estado. Só que isso parou. Isso não deu continuidade. A gente espera ter um serviço desse de teleatendimento. Nós não temos nenhum serviço de teleatendimento no Brasil em que você possa confiar e garantir que tenha eficácia, eficiência e efetividade. Por exemplo, nós temos serviço no Brasil hoje, mas as gravações não são gravadas, as ligações não são gravadas. Serviços voluntários, né? Voluntários e tal. Então isso é perigo, isso é muito perigoso, porque você não sabe quem está do outro lado ali atendendo e falando o quê. Com a melhor das intenções, né? Mas... Exatamente. Ou não, né? Ou não. Porque você pode entrar pessoas que não têm boas intenções. Muito provavelmente é uma ação planejada com boa intenção. Mas isso não quer dizer nada. Se você não grava a ligação, eu posso atender uma menina de 15 anos, 16 anos e falar o que eu quiser com ela. Sim. Eu posso fazer todo e qualquer tipo de convencimento, porque nós temos esse exemplo de Brasília. Sim, sim. Dessa pessoa que muito delicado e é um momento muito em que a pessoa está muito fragilizada, né? Exatamente. Tem que ser o Estado. O Estado tem que fazer para garantir que aquilo vai funcionar bem. Não importa se o Estado contratou uma instituição que vai montar o serviço e que vai fazer a gestão. Não importa, mas é o Estado. A responsabilidade é do Estado, os cuidados é do Estado e tem que ser de forma completa. Porque suicídio é uma emergência médica. Ideação suicídio é uma emergência médica. Tem que chegar a ter um serviço que vai proteger a vida da pessoa. Se não for enxergado dessa maneira, vai sempre ter desvios, como outros ou aqueles podem fazer. Todos farão parte de um contexto. Mas a complexidade é chegar a um serviço de saúde para poder proteger a vida da pessoa. Não, e sabe de uma coisa? Enfim, eu tenho lá, coordeno um grupo de pesquisa de prevenção de suicídio e a gente atende pessoas em crise, chama Conversas de Vida, lá no Departamento de Psiquiatria da escola. E
gente deu centenas de pessoas e tal. Uma coisa que eu acho que eu não tinha tanta clareza é o tanto que esse momento, assim, quando há uma intervenção técnica bem feita, o tanto que esse momento pode ser útil para a melhora do quadro clínico da pessoa, sabe? Sim. É impressionante, não que a pessoa vai ficar ótima de uma hora para outra, mas é um momento que a pessoa está tão disposta a fazer alguma coisa para melhorar, que às vezes você faz algumas intervenções, nada muito sofisticado, que já está descrito na literatura, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, e o cara melhora do desespero, da crise iminente, assim, em questão de dias. Perfeitamente. É impressionante. Você já viu uma pessoa que alguma vez na vida, você pode ter tido a oportunidade de ver, uma pessoa que tem a acuidade visual baixa, não sabe e coloca o óculos pela primeira vez? É igual. Né? É igual. A pessoa enxergava embaçado e achava que aquilo era o normal. Quando você põe o óculos e faz a correção, isso é fantástico. Eu tive a oportunidade de participar de uma campanha muito importante feita no Ceará por uma colega nossa, que era presidente do sindicato, em que ela foi às escolas para fazer exames oftalmológicos das crianças e dar o primeiro óculos. Ok. Olha que campanha linda dela. E assim, a criança olha, toma um susto. Tô vendo um tanto de coisa que não via antes. Não sabia que tinha tantos detalhes, não sabia que tinha tantas cores. Por quê? Porque enxergava embaçado. Então, essa pessoa que está com ideia de suicídio, quando você senta e você faz uma intervenção com conhecimento adequado, com bases científicas, e orienta e mostra que é uma doença e tal, a pessoa fala assim, nossa senhora, quantos anos que eu estou sofrendo com isso e agora que eu estou sabendo disso. Então, você fala assim, abre completamente as coisas assim na frente da pessoa. Por isso que a intervenção técnica profissional tem que ser imediata e é importante. E no outro dia, às vezes, do pronto-socorro, não, rapaz, isso foi ontem, eu não quero morrer, não. Eu não quero isso, não. Me ajuda. Então, assim, eu queria uma ajuda. Adorei essa sua analogia do óculos. Eu posso pegar emprestado? Claro, por favor, tudo pode pegar emprestado, todo mundo. Essa foi ótima. E até é nesse sentido mesmo, que às vezes a pessoa fala assim, olha, ouvi dizer que tem aí, vocês são especializados, essa é a minha última tentativa. Exato. Já fiz de tudo. Aí, o que você já fez? Nenhuma das tentativas foi fazer um tratamento. Exatamente. Já fez o que assim, a gente tem como ideia leiga do que faz bem para cada um, né? Exatamente. Então, já tentou ir na igreja, já tentou reunir os amigos, já tentou ir para a praia. A campanha Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Maior campanha anti-estigma do mundo. É por isso que nossa campanha ela não vai deixando qualquer um entrar dentro da campanha e usar a nossa marca, que essa marca é da ABP. A campanha Setembro Amarelo é uma marca da ABP. Então, assim, nós permitimos usar a marca àqueles que estão comprometidos com as questões técnicas. Por exemplo, a Adriana entrou em contato porque para a gente fazer isso dentro da instituição que você trabalha e tal. Eu falei assim, claro, não precisa formalizar. Eu falei, vocês não. Por quê? Eu conheço o que é feito, quais são os técnicos responsáveis, é diferente. Mas muitos pedem isso e não é possível. Agora, por exemplo, eu estou fechando uma campanha com um time de futebol. Só para te dar um exemplo. Quando fechando a campanha com o time de futebol, eu falei assim, vocês têm patrocinadores que é ligado à área de jogos? Temos, é nosso patrocinador master. Eu falei assim, eles não podem entrar na campanha. Não? Eu falei, não. Aí a própria pessoa falou assim, o senhor tem razão. Nem perguntou nada. O senhor tem razão. Claro que não. Jogos, impulso por jogos, muitas pessoas... vamos nem continuar, né? Porque o impulso por jogos tem alguns no meu serviço lá da Unifesp que a compulsão por jogos é um dos gatilhos principais. Exatamente. Não é um nem dois, não. Alguns. Exatamente. Então, são cuidados que você precisa ter. Eu tive essa situação, mas por aí exemplo... você não...
Porque agora todos os times o patrocínio master é de... Mas aí é mais um dos motivos para né? todos os times entrarem conosco para poder fazer a orientação, porque você está gerando doença. E aí, se você entra em parceria para orientar, para mostrar que isso gera doença e que é uma doença que pode levar a ideias, pensamentos e até ao suicídio, a gente precisa cuidar. Isso é igual a indústria do álcool, da maconha, a indústria do cigarro. Eles deveriam fazer campanha maciça em relação à prevenção do suicídio. Porque uma vez que eles são promotores de né? doença, tem que promover a saúde. De alguma maneira. Você quer continuar com isso aí, mas olha, isso aí leva as pessoas à morte. Então, você tem que fazer alguma coisa. Quando que eu fui entender da importância de promover saúde? Uma das minhas primeiras campanhas em Brasília, há 30 anos atrás, era saúde mental na zona rural. Toda terça-feira eu tirava meu dia para ir para a zona rural junto com a Emater, que é uma empresa estadual. Sempre busquei o Estado, não importando quem era o governo. Isso em Brasília? Lá em Brasília. Eu não importava quem era o governo. Para mim é que eu estou com o Estado, que é a responsabilidade do Estado. A saúde é a responsabilidade do Estado. Quem está governando no dia, na época, não me interessa, não faz diferença. Até há um mês e pouco atrás, eu estive com um prefeito de uma das maiores cidades do Brasil e falei, eu estou fazendo uma campanha com todas as suas escolas municipais aqui de prevenção ao bullying. Ele falou assim, eu não sabia. Eu falei, eu sei que você não sabe. Porque para mim não importa quem é o prefeito, para mim não importa qual partido dele, importa que o Estado, as escolas todas estavam ali comigo para fazer a prevenção em relação ao bullying e também fizemos em relação ao suicídio. Mas nessa campanha de saúde mental na zona rural, é que eu vi a importância de você trabalhar para grandes grupos. Eu fazia com a Emater é uma empresa estadual, né? Tem todos os estados brasileiros que você tem, que é para cuidar de tudo relativo à zona rural, de orientação, tudo gratuito e tal. E aí eu via pessoas amarradas, quarto forte com gente dentro, trancado, pessoas com correntes ali, porque doentes mentais não tratados. E ali eu vi que eu comecei ali a salvar um monte de vida. Eu falei, não, cara, eu estou fazendo isso no Distrito Federal, nós temos isso no Brasil inteiro. Eu tenho que aumentar isso para chegar E não é longe. só na zona rural, não. Nas grandes cidades. Mas na zona rural é muito pior, porque o acesso é muito mais difícil. Então, eu fazia lá uma palestra que chamava palestras e orientações e tal, mas iniciava tudo com... Às vezes tinha 50 pessoas ali. Iniciava tudo com... desmistificando e orientando sobre as doenças mentais. Rapaz, era muita coisa que você encontrava e era muita gente que você conseguia ajudar. Muita gente. E aí aquela coisa de fazenda, né? No final do dia vinha gente te trazer galinha, vinha trazer queijo, requeijão, trazer biscoito, requeijão. Era muito gostoso. Mas eu falei, tem que crescer isso, tem que ser mais do que isso. E aí é por isso que a gente faz campanhas nacionais, hoje internacionalizando muitas das nossas campanhas, para poder salvar vidas. Você não sabia. Tem. Nós tivemos prêmios, inclusive, internacionais por causa da campanha contra o preconceito, com a psicofobia. Setembro Amarelo, já trabalhamos e já levamos junto para Portugal para fazer isso. Alguns grupos de brasileiros em outros países, por exemplo, na Inglaterra já fizemos isso, nos Estados Unidos já fizemos isso, porque são grupos de brasileiros imigrantes, suicida muito, né? Que nos buscaram para poder pedir ajuda sobre isso. É um trabalho silencioso. Às vezes as pessoas acham que a gente fica marketeando coisas. Nós não falamos a metade do que nós fazemos. É porque é muita coisa mesmo. Então, por ser muito, acha que a gente está pegando um pouquinho que faz. Não, a gente faz um monte de coisas. Essa semana, fechamos um acordo, a BP com a Alexa, com a Amazon. Para fazer a curadoria toda da Alexa em relação a esse tema. Então, quando perguntar, Alexa, o que é isso? Alexa, a BP vai responder. Que coisa, hein?
Que legal, que iniciativa. Isso é um negócio... E você não sabia disso, você não tinha conhecimento. Porque a gente não alardeia, sim, porque a gente não alardeia, mas vamos responder, por exemplo, todas as perguntas e respostas que você tiver no seu serviço de pergunta e resposta ligada a essa área, me passa, porque a gente vai usar para alimentar a Alexa. Que legal. Não, AG, eu acho que a ideia desse encontro assim, era mesmo reconhecer esse esforço que você faz há muito tempo, mas também ir trocando ideias sobre prevenção, como prevenir saúde mental. E eu estava pensando o seguinte, tem uma área da vida que é importante para a própria saúde mental, que é, tecnicamente, chama de autotranscendência, né? Que outro sinônimo seria espiritualidade, né? A espiritualidade, muitas pessoas vivem com a religião, mas nesse aspecto de autotranscendência, de se importar com algo que é maior do que você mesmo, pode ser, inclusive, um envolvimento com uma causa, né? Sim. Aí eu estou arriscando dizer que se envolver com uma causa, e você foi muito jovem, sensibilizado por causas relacionadas à saúde mental, à psiquiatria, mas e que isso pudesse ter um alcance grande, eu imagino que isso deve ter te feito bem também, né? Com certeza. Isso te dá um bem-estar e uma tranquilidade muito grande de saber que você está fazendo bem, que você está fazendo certo e que você não está fazendo por você está fazendo por outras pessoas e você precisa viralizar isso. E essa viralização, essa contaminação é com o sentido de que outras pessoas peguem essa parte boa, essa coisa boa, para você capilarizar. Uhum. E ao capilarizar, você salva vidas. Isso, na verdade, para mim é missão de vida. Isso é algo que eu faço com prazer, com alegria. Faço isso 18, 19 horas por dia, todos os dias. Não, eu estou dizendo isso assim para convidar as pessoas para tentar explorar essa área em suas vidas, né? Onde é que eu posso me importar com mais do que eu mesmo, né? Pois é, quando você passa a pensar diferente, que você passa a pensar no coletivo e não o contrário. As pessoas pensam em si mesmas em detrimento do coletivo. Isso não pode ser feito. Você tem que pensar no coletivo. E eu fui pensando, minha continuação era um pouco nessa linha, de dizer assim, me dá a sensação que essas causas coletivas estão perdendo valor na cabeça das pessoas. Não sei se você nota isso. Por exemplo, eu sei que muitos dos cenários onde você consegue atuar para promover políticas públicas é na vida associativa, né? Representando associações de profissionais, por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ou com assento no Conselho Federal de Medicina, que me dá a sensação que, para a nova geração, isso parece uma coisa que as pessoas querem distância, assim, né? Como é que eu queria que você falasse um pouco da importância disso, dessas ações associativas, e como é que talvez a gente consiga resgatar a importância disso assim, para as novas gerações. Elcio, quando você entra num processo desse, você tem que deixar muito do que é seu para fazer para os outros. E deixando de ser seu, porque às vezes você tem que fechar consultório, você tem que deixar ganho pessoal para poder trabalhar fazendo isso. E às vezes alguns falam, eu não tenho condições de fazer isso. Todo mundo tem condições de tirar 1 hora por dia, 1 tarde por semana. Eu fiz isso recém-formado. Tirava a minha terça-feira para fazer, por exemplo, essa campanha de saúde mental na zona rural, né? Eu venho de uma cidade do interior. Eu nasci num distrito de uma cidade, um distrito chamado Catuni, era um povoado, na verdade, ali, né? Tinha um grande largo e as casas ao redor e tal, é onde eu nasci. De uma cidade, em Minas Gerais, de uma cidade chamada Grão-Mogol. Esse distrito hoje... Passei muito perto de Grão-Mogol. Esse distrito hoje nem é mais de Grão-Mogol, é de uma outra cidade chamada Francisco Sá. Aí saí de Grão-Mogol ali a uns 13 anos de idade para poder ir fazer o 2º grau, e eu fui fazer escola normal para ser normalista. Eu não fui... Era o que podia para uma família de um pai que tinha 8 filhos estudando ao mesmo tempo, né? Na época que era
normalista ou científico? Era isso? Não, científico. Você estudava biologia, química, física, tudo isso ali para poder fazer a prova, né? Fazer o vestibular, né? Normalista era só para pedagogia, essas coisas isso, todas. Mas era nessa época. Paralelo, era a tinha mesma essas coisa. duas. E aí também eu fui estudar depois na escola técnica. E o curso que eu fiz era de mercadologia. Esse curso chamava mercadologia, que era estudo de mercado, era ser técnico em mercado e tal. E ali eu aprendi assim, ó, cara, você tem que fazer para ser grande, você não pode fazer para ser pequeno e você tem que levar o mercado para contaminar as outras pessoas para fazer as coisas. E aí eu, só no terceiro ano que eu fiz o científico, estudei ali 6 meses, passei no vestibular, na escola pública, que a Unimontes é uma universidade pública, e dentro da Unimontes eu já era o representante discente junto à reitoria. Então, já entrei nessa coisa de defender causas e tal, e vamos lá, vamos trabalhar em cima disso e tal. Por isso que muita gente achava que eu iria entrar para a vida política. Já recebi inúmeros convites, já poderia estar politicamente em altos postos do governo e tal, mas nunca quis. Não é minha praia. Meu negócio era fazer para a sociedade. Na verdade, eu tenho uma dívida com a sociedade, porque eu só estudei em escola pública. E aí eu acho que a gente tem que retornar para a sociedade o dinheiro que ela investiu na nossa formação. E aí eu passei a trabalhar muito para a sociedade com essa questão como um todo, porque como eu não paguei estudo, não paguei escola, quem pagou foi a comunidade, eu tinha que fazer algo para a comunidade. E entrei na faculdade, já foi assim, já lutando pelos colegas, indo longe nessas questões. Terminei, aí fui para Brasília para fazer a residência médica. E ali eu morei dentro de um hospital psiquiátrico, uma residência médica minha inteira. Eu morava, eu dormia, comia dentro de um hospital psiquiátrico e tal. A diferença que tinha entre eu e os pacientes é que eu tinha a chave. O resto era igual. A gente eu morava num quartinho, não é numa área com lazer, com nada. Era um quartinho mesmo. Tô supondo que nem você, de vez em quando, nem você ficava com a chave, hein? Porque é verdade assim, ó, você ali dentro é morando, almoçando, tomando café da manhã, muito intenso, almoçando, né? jantando, é muito intenso. E aquilo só aumentou a minha paixão ainda pela psiquiatria. Terminei a residência médica e já fui terminando a residência médica, eu fui convidado para dar aula no UNB e, ao mesmo tempo, já tinha que ir para a Unicamp também, porque eu tinha passado lá e tal, e era uma loucura. Eu ficava viajando de ônibus Brasília, Campinas, Brasília, toda semana, e dando plantões e tocando a vida. Não tinha Viracopos ainda? Não tinha dinheiro, né? Não tinha tudo, só eu que não tinha dinheiro, né? Terminando a residência médica com bolsa de residente, eu passei num concurso de psiquiatra ainda na residência médica. No primeiro ano, no meu R1 eu passei num concurso de psiquiatra. Na secretaria do DF? Na secretaria, mas me seguraram para me chamar até setembro do meu último ano de residência médica. Entendi. E aí, mas como o coordenador de saúde mental era o diretor do hospital, ele falou assim, você vai fazer as suas 60 horas semanais e mais 40 horas aqui no hospital. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou, você não precisa dormir, não. Você já mora aqui mesmo. Você já mora aqui mesmo, se vira. Era assim que era. Era um capitão da aeronáutica, que era o diretor do hospital, época, né, ainda de governo militar, essas coisas e tal. E esse cara é uma grande paixão na minha vida. Esse cara me fez muito bem com tudo que ele me ensinou e me deu a oportunidade. André Santiago Rangel Lima. Ele é hoje... Capitão Rangel? Como é que era o nome de guerra dele? Era Capitão Santiago. Rangel era o pai dele, que era um general. Então tinha o nome do pai e não podia ele ter o mesmo nome. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, está na dele lá na reserva e aposentado enquanto médico ali, tranquilo, uma vida que ele merece. Mas esse cara me ajudou muito, me dando esse espírito combativo e esse espírito de trabalhar para a comunidade, que ele sempre trabalhou para a comunidade, esse cara, sempre, sempre. Ele tinha a função dele na aeronáutica, mas no outro turno ele sempre trabalhava em alguma coisa pública. E aquilo me fascinava, vê-lo trabalhando tanto e tal. E isso continua fazendo ações ainda, mesmo com a idade dele. Por que eu falei tudo isso? É para mostrar o seguinte, qualquer um de nós podemos fazer, desde que a gente queira. E afastar é péssimo. Aquelas pessoas que afastam...
afasta desse tipo de ação, afasta de... coletivo. Acredita, não quero mexer com isso, não, isso não me interessa. A sua profissão, você tem que defendê-la o tempo inteiro. Se você não defender a sua profissão da maneira que você puder, mas não estar atento às ações que envolvem a sua profissão, você corre o risco de a sua profissão se extinguir. Por quê? Porque ninguém defende. Porque ninguém vai lá e fala, isso aqui é péssimo para a psiquiatria. Acabar isso aqui é péssimo para a psiquiatria. Eu estou numa luta insana com o CNJ para não acabar com os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Aí os outros falam para mim, mas você não trabalha nisso? Tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo. Por quê? Porque tem a ver com doente mental. Porque esse é o melhor local que um doente mental que cometeu crime, né? Ou um criminoso que adoeceu mentalmente poderá ficar para ter o melhor resultado. E às vezes as pessoas não entendem isso, não compreendem isso. Fechar esses serviços é tirar a proteção para essas pessoas. Eu estive há pouco tempo atrás visitando hospitais de custódia aqui de São Paulo, 2 deles, com o juiz da VEC aqui responsável por eles, que é o Paulo Sossi. E, rapaz, o tratamento lá é muito bom. Eu não vou citar nome comercial de medicamento aqui, mas lá tem medicamento de longa ação que nós não temos no serviço público aqui fora. E lá dentro eles têm. E de marcas, porque tem patente ainda, produtos com patente usados lá dentro. Não é nada tudo genérico, não sei o quê. Nós sabemos a diferença na psiquiatria do uso desses medicamentos, que a gente percebe diferença. Né? Não, lá dentro é tudo bonitinho, organizado, com rotinas boas para todo mundo. E você não vê ninguém lá dentro reclamando, gritando, berrando, dizendo isso ou aquilo. Não. Tranquilo, bem tratados, altíssima rotatividade, que as pessoas pensam, não, fica 2, 3 anos ali. O tempo médio que ficam ali dentro, presos, que nós estamos falando, né? Presos. Porque são pessoas que adoeceram mentalmente e entraram em conflito com a lei. Ou pessoas que estão no presídio e adoeceram mentalmente. Tem gente que fala, fica eternamente. É 12 meses, 13 meses, 14 meses, tão alta. O juiz desinterna. Eu fui em um deles, tinha 17 pessoas de alta e que não tinham para onde mandar. Porque não acha a família não quer, a prefeitura da cidade não tem onde colocar. Então, assim, o hospital funciona bem. Muitos desses ficam lá porque não tem para onde ir. E de alta. E outros que não tem como tirar dali de dentro, porque se tirar, vai cometer mais crimes. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência mental grave e faz um quadro psicótico e é violenta, você vai soltar? Para onde que ela vai? Ela tem deficiência mental grave. Você soltar na rua essa pessoa, você desprotege ela. E a família não quer, porque a família foi vítima dela. Não quer nem ver, morre de medo. Nem tem estrutura. Mora numa área de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados e moram 5 pessoas. É como se a gente, enquanto sociedade, tapasse os olhos e fingisse que isso não existe, né? Exatamente. Que as pessoas que precisam desse tipo de cuidado não existem. Exatamente. Agora, o que isso envolve a Antônio Geraldo diretamente? Nada. Mas tudo. Por quê? Porque eu defendo o doente mental. Porque eu quero o bem do doente mental. Eu não trabalho ali, mas isso é da psiquiatria. Isso é importante demais que todos nós nos preocupemos. Mas se botar o Antônio Geraldo como pessoa física, sem ser psiquiatra, sem nada disso, nós vamos botar pessoas nas ruas que são violentas, que já cometeram crime, que poderão cometer mais crime, e pessoas inocentes serão assassinadas, serão machucadas. E a própria pessoa, o próprio... A pessoa que precisa de cuidado vai ser vítima de violência, vai ser morta, né? É uma situação terrível. E me dá a sensação, AG, que é como se o preconceito que existe, né, social, o estigma das doenças mentais, contaminam tudo, né? Porque assim, aí os serviços que prestam atendimento para essas pessoas também
são vistos com preconceito, os Com profissionais certeza. que trabalham nessa área são vistos com preconceito, vai contaminando, e aí a solução fácil é, tá, não existe mais, então. Exatamente. Porque é mais fácil acabar do que investir e qualificar. Esse é o erro das políticas públicas de saúde mental no Brasil. Você fecha o serviço ao invés de qualificá-los. A questão não é fechar serviço, é qualificar o serviço. Porque não está bom, porque morreu por asfixia financeira. E o que você precisa fazer? Você precisa qualificar esse serviço para você internar a sua mãe, a sua filha, o seu filho. É isso. Se você ele tiver qualificado, você não vai ter problema algum para poder internar qualquer pessoa lá, porque tem qualidade. Eu acho que essa batalha, essa luta sua que eu acompanho também, e compartilho, claro, com muito menor alcance, essa briga para melhorar o acesso a cuidados para as doenças mentais, né? Exatamente, é preciso ter isso. Há necessidade, porque o pobre não tem acesso, o rico tem. E a psiquiatria brasileira é de excelência. Está entre as melhores do mundo. A qualidade do psiquiatra brasileiro é de excelência. Nós não precisamos mandar um familiar daqui para tratar em nenhum outro país do mundo. É o contrário, eles mandam. Eles que vêm para cá. Eles voltam, inclusive. Brasileiros que imigram, depois eles dizem que não, vou voltar no Brasil, porque o tratamento médico é melhor. É muito melhor. E é muito melhor. E as pessoas não têm noção disso. Então, assim, por que no sistema público de saúde, então, não tem essa qualidade? Falta de gestão dos serviços, dos aparelhos, não é dos profissionais que ali trabalham. Psicólogos qualificados, enfermeiros qualificados, assistentes sociais qualificados, todos muito bem qualificados nessa área no Brasil. O problema é o sistema, a gestão. Tanto é que as OS estão dando banho aí, né, no sistema público, mostrando assim, ó, vamos pegar serviços que são gestados por OS e que mostram serviços maravilhosos, qualificados. Então é gestão, nosso problema é esse. Eu acho terrível isso, que a gente tenha, e aí eu preciso ver se você tem esse dado atualizado, esse dado é de alguns anos atrás, que a gente investe 20 vezes menos do que a Inglaterra por pessoa em saúde mental. Nós investimos mais hoje, nós investimos menos hoje do que a Inglaterra, mais do que 20 vezes. Nós tínhamos 6,3% do dinheiro da saúde pública para a saúde mental, hoje é 1%. Nossa. Do dinheiro da saúde pública para a saúde mental. A questão é que eu aprendi algo que é muito importante. Não adianta também investir mais para o mesmo. Entendi. Porque senão você só vai jogar dinheiro fora. Então nós precisamos mudar o modelo de assistência em saúde mental. Aí você vai investir no modelo, por exemplo, ambulatorial. O que é que nós temos no Brasil hoje? Menos de 80 serviços ambulatoriais no Brasil. Isso não atende a população brasileira. Mas a gente quer fazer uma política que não é baseada em epidemiologia, mas sim em ideologia. Não funciona. Nós temos que ter, na verdade, equipes de saúde mental em todo o sistema de saúde brasileiro. Por quê? Basta ver pela epidemiologia. 5 das 10 causas que mais afastam do trabalho são doenças mentais. Então, onde que a gente tinha que investir? A gente tinha que investir no sistema ambulatorial, atender as pessoas na sua rede social, perto da sua casa, sem quebrar a rede social, né? Tendo acesso a medicamento. A gente não tem um psicotrópico sequer na farmácia popular. Nada, nós não temos nenhum psicotrópico. Pode buscar a farmácia popular. Tem uma lista lá antiga que tem 2 medicamentos lá, na farmácia mas não se encontra na farmácia popular. Você tem na Rename, você tem ali, mas você não tem os psicotrópicos na farmácia popular, que é o que era o mais importante. Você pega gratuitamente nas farmácias, nas grandes redes de farmácia. E você tem acesso, distribuição. Tem na farmácia municipal ali e tal. Nunca tem quantidade e nunca tem qualidade que a gente merece, né? Porque às vezes são medicamentos que você pega no comprimido e ele esfarela na sua mão. Isso não é da farmácia popular. Estou falando das farmácias dos municípios, do estado ali, que distribuem no sistema único quando tem. O que é grave, a gente tinha que ter. E esses comprimidos hoje, por exemplo, comprimido de alto custo,
de antipsicóticos, que é alto custo. Comprimido custa centavos. Aí você põe no sistema lá para poder distribuir. Que é uma barreira de acesso, né? Claro, você pega um comprimido que custa 1 centavo e transforma o comprimido em 5, 10 reais. Por quê? Por causa da burocracia que você criou. Se estivesse na farmácia popular, não tinha nada disso. Só chegar com a receita, pegar, preencher tudo bonitinho e ir embora. Nós tínhamos que ter a Rede Nacional de Prescrição de Psicotrópicos. Você entra no sistema, prescreve lá, ele fica com autorização de comprar em qualquer farmácia do Brasil e a hora que compra, cai. Você diminuiria o tráfico completamente. E estou com um projeto desse, junto com um senador de São Paulo aqui, para a gente criar a Rede Nacional de Prescrição de Psicotrópicos. O modelo atual não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum. Nada. Zero. É isso que nós temos hoje. E que se a gente fizesse essas ações de maneira governamental, com orientação digna, a gente diminuiria as taxas de suicídio, a gente melhoraria a vida das pessoas, diminuiria muito o sofrimento das famílias brasileiras em relação àqueles que padecem de doenças mentais, que não querem nem chamar de doenças mentais, querem chamar de sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico é inerente ao ser humano. Sofrimento psíquico é algo que você tem quando seu time perde, quando você perde uma namorada, quando você perde um emprego. Isso é sofrimento psíquico. Todo mundo tem sofrimento psíquico. Agora, doença mental, não. Então, para sofrimento psíquico, essas soluções que apresentam, ok, justifica. Agora, para transtornos mentais, para doenças mentais, não justifica, não funciona assim, é muito diferente. Então, assim, para colocar pessoas com sofrimento psíquico, realmente não precisa de hospital. Agora, para tratar pessoas que têm doenças mentais, tem um momento que, às vezes, você precisa do hospital, que você precisa do sistema hospitalar em si. Essa é a diferença, é a maneira como enxerga e a compreensibilidade que alguns não conseguem ter de que doenças mentais existem como qualquer outra doença do corpo humano. Isso é natural, mas não pode confundir, né? Aí as pessoas chamam pacientes de usuários, de clientes, cliente é de loja, usuário é de serviço, né? Usuária de internet, usuária de droga. Tratando de pessoas que padecem de doenças mentais, são pacientes. E a relação é médico-paciente. Ela não é intermediada pelo PROCON. É muito mais complexo isso. Ser humano que você está tratando não é cliente, não é usuário, não é nenhum desses nomes. É paciente que você precisa tratar e cuidar adequadamente. Não, aí são muitas reflexões juntas, mas a gente está chegando no final do nosso horário até para respeitar o seu tempo. Mas adorei, assim, queria reforçar a minha admiração por você, pelo trabalho que você realiza, pelo enorme esforço que você exerce para cuidar da psiquiatria brasileira, das pessoas com doenças mentais. E eu fico fascinado e até queria... Tem um monte de possíveis mensagens assim, mas eu fico muito admirado dessa dedicação às causas coletivas, porque eu sei que hoje a gente é bombardeado, a informação é assim, né? Você é SA. Você é o seu próprio empreendedor, você com você mesmo, é a sua imagem, a sua empresa. E aí, assim, queria te pedir para mandar uma mensagem final, assim, para poder... O que as pessoas podem fazer, assim, para se reconectar com essas causas transcendentes que vão além de você mesmo? Acreditar que a gente pode fazer uma rede de proteção e que essa rede de proteção é juntar-se a pessoas boas, que têm bons fluidos, que faz boas ações, que buscam sempre ajudar o coletivo em detrimento, às vezes, do pessoal. Claro, autocuidar é importantíssimo, você deve sempre se autocuidar, mas pense no outro, ajude o outro, traga o outro para perto de você, mas não para dizer ou para alardear que você está fazendo isso, mas faz isso para milhões de pessoas, porque você acaba ajudando muita gente que você não conhece, que jamais vão te conhecer, mas você ajudou. Você mudou alguma coisa, você deixou algum legado. Alguns legados, por exemplo, nós mudamos a concepção do psiquiatra criando a campanha Orgulho de Ser Psiquiatra. Nós mudamos a concepção. Hoje, tem muitos psiquiatras que fazem de questão de falar o tempo inteiro: eu sou psiquiatra, eu sou psiquiatra. Antes as pessoas escondiam, tinham medo, porque é como se psiquiatria não fosse medicina.
Essa é uma campanha maravilhosa, porque você deu valor ao psiquiatra, ele passou também a dar mais valor à profissão e, consequentemente, isso chega até o paciente. Sim. Nós criamos o Dia do Psiquiatra, dia 13 de agosto. Para quê? Para ele se sentir valorizado, para ele se sentir importante, para as pessoas poderem, pelo menos naquele dia, agradecer ao psiquiatra o trabalho que fazem por eles. Então, isso também é importante. Criamos a campanha Setembro Amarelo, a campanha contra o preconceito, a campanha Crack é Crack, não usa crack, para a questão dos dependentes químicos, a Sociedade contra o Preconceito, outra campanha também que nós temos e atuamos nela. E cada um faz o seu papel de forma diferente, mas sempre levando em consideração o resultado final que vai vir para o paciente. Acredite, trabalhe por essas pessoas que vale a pena. Não pense só em si, né? Pensa nos outros, pensa no contexto que você pode deixar. E aí você pode até deixar um legado para a população, você pode deixar um legado na sua vida e sua vida ter mais sentido, ter mais valor. Porque você já tem compromisso consigo mesmo, é uma coisa. Mas ter o compromisso com a população e com a vida dos outros é completamente diferente e vale a pena. Então, assim, nós temos agradecimento que vem de todos os lados. Isso é muito bom. Você chegar e ajudar a mudança no mundo. É preciso ter um mundo melhor. É preciso ter pessoas melhores. É preciso que essas pessoas se unam e lutem para que o mundo possa ser cada vez melhor. A gente precisa deixar filhos melhores para o mundo. Porque é o que pode fazer a mudança no mundo. É quem vem e que vem com as ideias mais voltadas para o coletivo. AG, adorei, viu? Obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter vindo. E espero que a gente consiga conversar outras vezes aí. Nessa plataforma, em outras plataformas. A gente tem sempre uma parceria. Será sempre um prazer, meu irmão. Será muito. Eu te agradeço muito todo o trabalho voluntário que você também faz pela BP. É importante para nós isso. É importante todo esse trabalho que os psiquiatras brasileiros fazem pela BP, né? A gente vê outros que tomam outros caminhos, que é para fazer para si mesmo. Mas a gente agradece demais a todos que acabam trabalhando pela BP e fazendo uma psiquiatria melhor. Valeu, AG. E com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.